Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024. Agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Confira o que foi discutido na sessão ordinária desta terça-feira aqui na Câmara. Nova técnica permite detectar câncer de próstata em apenas 15 minutos. DR atua para garantir a conservação e retirada de massa seca no entorno de rodovias. Ainda Estou Aqui ganha prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza 2024. Polícia apreende drogas avaliadas em 7 milhões de reais em pedágio no Vale. E continua hoje a série de entrevistas dos candidatos à prefeitura promovida pela Câmara de Taubaté. Além disso, você confere a condição das estradas, previsão do tempo e o nosso especial Eleições. Essas e outras notícias no Boletim Câmara que começa agora. O projeto de isenção de IPTU para pessoas com deficiência agora depende de promulgação do presidente da Câmara. Essa é uma das propostas que foram analisadas pelos vereadores na sessão de ontem. As informações são do repórter Lincoln Santiago. Uma proposta aprovada pela Câmara de Taubaté em junho deste ano voltou à discussão nesta semana: a isenção do IPTU para imóveis onde more pessoa com deficiência. O IPTU é um imposto pago pelos proprietários de imóvel no município e existe uma lista de pessoas que são isentas, entre elas os proprietários de imóveis cedidos pelo governo, ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, mulheres viúvas, divorciadas ou solteiras com mais de 50 anos, desde que não recebam mais do que 2 salários mínimos, donos de imóveis com menos de 70 metros quadrados de área construída e as pessoas com deficiência proprietárias de um único imóvel, desde que morem neste local. O projeto de lei complementar de autoria da vereadora Thalita Cadeirante e do vereador Diego Fonseca inclui nessa lista todo imóvel em que more pessoa com deficiência, seja como proprietário ou membro da família. No entendimento dos vereadores, as isenções tributárias para as pessoas com deficiência são instrumentos importantes para promover a inclusão e a igualdade de oportunidades, como diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essas isenções visam diminuir as desigualdades enfrentadas por pessoas com deficiência e permitir o acesso a bens e serviços essenciais para a qualidade de vida. O projeto foi encaminhado para a sanção do prefeito, para que se tornasse lei, o que não ocorreu. Ao contrário disso, José Saldi vetou o texto, alegando que a proposta não traz um estudo de impacto financeiro e orçamentário para o município. Assim, o projeto estaria contrariando a Constituição Federal e, portanto, seria inconstitucional. Quando o veto foi colocado para votação na sessão do dia 10, os vereadores rejeitaram a justificativa do prefeito e decidiram derrubar o veto. Resta agora a promulgação do texto pelo presidente da Câmara, para que se torne lei. Ainda nessa edição, a gente continua a falar sobre a sessão ordinária de ontem e também sobre os projetos que foram analisados pelo plenário. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E damos sequência ao nosso Boletim Câmara com as informações do trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está bem tranquila na manhã desta quarta-feira. Há um pouco de trânsito no sentido de Campos do Jordão, na altura de Santo Antônio do Pinhal. O mesmo acontece na rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte. Não há registro de lentidão ou de congestionamento e tem pouco movimento ao longo da estrada. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 3 pontos de lentidão. O primeiro deles na altura de Eugênio de Melo e o segundo na Vila Tatetuba. Ambos em São José dos Campos acontecem em razão do excesso de veículos na estrada. O terceiro ponto de lentidão é no quilômetro 153, na Vila das Indústrias, por causa de obras na pista. O fluxo segue pela esquerda. Nós temos imagens também da CCR Nova Dutra, do quilômetro 110, aqui na altura de Taubaté.
Então a gente vê bastante movimento, diferente de ontem, que já estava bem mais tranquilo. Hoje a gente observa aí um movimento mais intenso. Mas apesar dessa quantidade de veículos, não há lentidão, não há problemas também aí para o motorista. Essas imagens e também as informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. Voltamos a falar agora sobre a sessão ordinária e a nossa estagiária Ariane Viana traz para a gente informações sobre outro projeto aprovado ontem, dessa vez sobre a cobertura das garagens. Imagine a seguinte situação. Você tem um imóvel pequeno de 5 metros de frente e quer cobrir a garagem para proteger o carro ou a moto, ou até mesmo evitar que a chuva e o sol danifiquem uma porta ou janela. Atualmente, isso não é possível para casas de até 125 metros quadrados, mas há uma mudança em vista. Os vereadores aprovaram, em segunda votação no dia 10, o projeto de lei complementar do vereador Gessé Silva, que permite a construção de abrigos abertos nas garagens de imóveis com área frontal de 5 metros. Na justificativa do projeto, o vereador explicou que houve uma mudança de padrão de moradias, com a redução de lotes que passaram de 300 metros quadrados para 125 metros quadrados e área frontal de 5 metros. Essa mudança será aplicada ao Código de Obras, lei municipal que estabelece as regras para construções e moradias na cidade. Mas para que entre em vigência, o projeto deve ser sancionado pelo prefeito, o que precisa ser feito em até 15 dias úteis. Obrigada, Ariane. Em 2 audiências públicas realizadas aqui na Câmara nesse ano, houve a participação de moradores que se sentem prejudicados e pedem a mudança na lei para que possam manter as suas garagens cobertas. Alguns deles foram multados porque a construção foi considerada irregular e foram até mesmo notificados a tirar a cobertura. Para que essa situação se reverta, é preciso antes esperar a sanção da lei, ou seja, a concordância do prefeito com a proposta que foi aprovada pelos vereadores. E um grupo de pesquisadores do Reino Unido desenvolveu uma nova técnica que permite a identificação do câncer de próstata de forma mais rápida e menos invasiva. A repórter Tânia Vinhas explica mais sobre essa descoberta. Um grupo de pesquisadores da Aston University, no Reino Unido, desenvolveu uma nova técnica que permite a identificação do câncer por meio da análise de diversas camadas de sangue seco. A pesquisa focou no câncer de próstata. Os cientistas analisaram 108 amostras, com os participantes divididos em 3 grupos. O primeiro foi formado por voluntários saudáveis. O segundo contou com pacientes com câncer de próstata e o terceiro tinha pessoas com maior probabilidade do câncer se espalhar agressivamente. O método consiste na análise de estruturas policristalinas nas amostras de sangue seco, quando é possível identificar possíveis mudanças nas proteínas. Isso acontece porque as proteínas no sangue mudam sua forma e como elas se encaixam durante os estágios iniciais de doenças como câncer. O teste leva só 15 minutos e a taxa de precisão dos resultados surpreendeu. 90% de acerto tanto no diagnóstico precoce quanto na classificação do câncer. Para os pesquisadores, essa descoberta tem o potencial de revolucionar o diagnóstico de câncer, já que a técnica representa um risco menor para os pacientes. O procedimento não é invasivo e não há necessidade de realizar biópsias. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tânia. E considerando que o câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer entre a população masculina, representando cerca de 29% dos diagnósticos da doença no Brasil, então, com certeza, nós torcemos para que esse novo exame possa ajudar a reduzir o número de mortes pela doença. E qual é a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trouxemos até agora? Eu convido você que nos acompanha a participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. É esse número que aparece aqui na tela para você. Você pode mandar a sua opinião sobre a pauta de votação das sessões, sobre os projetos apresentados pelos vereadores e também sugerir temas para nós trazermos aqui no Boletim Câmara. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa.
E agora nós vamos para um rápido intervalo. Já já nós voltamos com mais notícias e com o nosso especial Eleições. Olá, estamos de volta com o nosso Boletim Câmara e agora nós seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: mudanças climáticas, queimadas frequentes e a baixa umidade do ar estão provocando um aumento significativo na demanda por medicamentos respiratórios em grande parte das farmácias de todo o Vale do Paraíba. Segundo o levantamento de uma rede de farmácias, a procura por esses produtos subiu 50% em agosto de 2024, se comparado ao mesmo período de 2023. O G1 traz como manchete: Defesa Civil de São Paulo estende alerta para risco elevado de queimadas no Vale e na região até sábado. Os próximos dias continuarão quentes e secos, o que aumenta a possibilidade de incêndios. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: famílias acham que filhos com menos de 14 anos não devem ter celular e nem acessar rede social. Dados fazem parte de pesquisa do Datafolha. Para os pais, empresas não fazem o suficiente para proteger crianças e adolescentes. O estado de São Paulo traz como destaque: maior seca em décadas pode causar onda de reajustes de preços e acelerar a inflação. Açúcar, café, laranja, etanol, eletroeletrônicos, além da bandeira vermelha da energia elétrica, ampliam as pressões por aumento de preços e criam um desafio maior para o Banco Central. E por fim, o destaque do portal CNN Brasil. Brasileira de 17 anos pode ser a primeira mulher a ganhar Nobel do Estudante. Prêmio dará $100 mil a estudante com projetos de impacto social por meio da educação. O DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, está atuando para garantir a conservação e a retirada de massa seca no entorno das rodovias. A ação visa combater e prevenir os incêndios que têm atingido o estado de São Paulo. O repórter Lucas Levin traz mais informações. O DR investiu neste ano R$ 64,9 milhões em serviços de conservação e limpeza, com poda e roçagem das áreas no entorno das rodovias e estradas vicinais, as chamadas faixas de domínio. A limpeza da massa seca próxima às rodovias é fundamental para evitar incêndios de grandes proporções em áreas verdes afetadas pela estiagem. As equipes de manutenção do órgão ainda realizam periodicamente a abertura e manutenção de aceiros, como são chamadas as faixas ao longo de divisas, cercas e áreas de mata nativa livres de vegetação, em pontos considerados de maior risco de incidência de incêndio. As divisões regionais, distribuídas pelo Estado, monitoram os cerca de 13 mil quilômetros de trechos rodoviários administrados pelo DR, trocando informações e realizando interdições parciais ou totais de rodovias quando necessárias para garantir a segurança. O órgão também atua para suprir a Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros com informações sobre as ocorrências próximas às rodovias. Além das rodovias geridas pelo DR, as concessionárias que administram mais de 11 mil quilômetros de rodovias paulistas utilizam câmeras de circuito fechado de TV para monitorar e identificar focos de incêndio com precisão, permitindo uma resposta rápida dos órgãos competentes. Obrigada, Lucas, pelas informações. E agora vamos com o nosso especial Eleições. O uso da tecnologia foi uma resposta efetiva às fraudes que ocorriam com frequência em diversas etapas do processo eleitoral e trouxe segurança e confiança às eleições no Brasil. Antes do sistema eletrônico, o processo eleitoral usava urnas de lona para guardar os votos. Vários tipos de fraudes podiam acontecer com a urna emprenhada. Antes do início da votação, cédulas preenchidas eram depositadas na urna de lona, ou seja, a urna que deveria estar vazia já chegava à sessão eleitoral com votos dentro dela.
Para garantir que isso não ocorra, o primeiro relatório que a urna eletrônica emite obrigatoriamente é chamado zerésima. Nesse documento, há a garantia de que nenhum candidato recebeu votos. Também podia acontecer de, antes de chegar aos locais de votação, as urnas oficiais serem substituídas por outras repletas de cédulas já preenchidas ou mesmo de serem roubadas. Isso impedia a votação em determinadas sessões eleitorais. Atualmente, as urnas são transportadas aos locais de votação com escolta policial. Durante a votação, uma fraude acontecia quando o eleitor apresentava documento falso para se identificar na sessão eleitoral e votar. Dessa forma, era possível que um mesmo eleitor votasse mais de uma vez em uma mesma sessão eleitoral. Era possível até mesmo votar por pessoas já falecidas. O uso da urna eletrônica e da biometria impossibilitou esse tipo de fraude. E na apuração era possível fraudar votos em branco. Isso porque, no momento da votação, os votos eram marcados com caneta azul. Na apuração, usava-se uma caneta vermelha para identificar as cédulas já apuradas. Nesse momento, ao se deparar com os votos em branco, o apurador poderia preencher, por exemplo, com uma caneta azul. Com os diversos sistemas informatizados e a emissão de relatórios, como os boletins de urna, é possível para o juiz eleitoral verificar rapidamente qualquer divergência de números e tomar a atitude necessária para resolver a situação. É um avanço necessário e importante para a nossa democracia. E hoje nós continuamos a sabatina dos candidatos à prefeitura, promovido aqui pela Câmara de Taubaté. A convidada de hoje é a candidata Lorene, do Partido Solidariedade, e acontece ao vivo no nosso terceiro bloco do Boletim Câmara. Participe conosco enviando a sua pergunta e também a sua opinião para o nosso WhatsApp, que é o 3625-9525. Não perca essa oportunidade de conhecer melhor os candidatos, bem como as suas propostas para Taubaté. E agora nós vamos para a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Nessa quarta-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com muitas nuvens e sem a possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 16 e 32 graus. Os ventos podem chegar a 6 km por hora e a umidade do ar a 38%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h54 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E na tarde de ontem, terça-feira, a umidade relativa do ar foi crítica aqui em Taubaté. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 12%. Esse percentual é o menor nos últimos 9 anos. Essa umidade do ar tão baixa é igual ou até mesmo menor que o deserto do Saara. A título de comparação, o deserto, que fica no norte da África, registra entre 14% e 20% de umidade do ar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os valores considerados adequados para a saúde do homem devem estar entre 50% e 60%. Ou seja, esse índice é muito crítico para a nossa saúde. Então aqui vão algumas dicas para você enfrentar esse tempo seco. Consuma bastante água, procure se hidratar durante todo o dia. Também evite exposição solar sem proteção e evite a prática de exercícios físicos entre 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Cuidado também com os passeios com os animais de estimação. Como eles estão mais perto do chão, eles podem sofrer mais com as altas temperaturas no asfalto. Você também pode utilizar aparelhos umidificadores ou toalhas molhadas e recipientes com água nos cômodos da sua casa para ajudar a umidificar o ambiente e a diminuir esses efeitos. Vamos reforçar a imunidade e torcer para que tenhamos boas notícias com relação ao clima o mais rápido possível. O filme Ainda Estou Aqui, com Fernanda Torres e Selton Mello, recebeu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cinema de Veneza.
A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso boletim para contar mais sobre esse grande feito brasileiro. O elenco é de peso. Fernanda Torres, Selton Mello e participação especial de Fernanda Montenegro. O diretor acumula prêmios, o famoso Walter Salles. O roteiro, então, também traz nomes conhecidos. É baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que aborda a vida de sua mãe, Eunice Paiva, que virou ativista política após seu marido ser sequestrado pela ditadura militar brasileira. Ele nunca mais voltou para casa. O filme Ainda Estou Aqui está recebendo muitos elogios por onde passa. E agora ele acaba de receber o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza. O Brasil não ganhava um troféu na seleção oficial do festival italiano desde 1981, quando foi premiado por Eles Não Usam Black Tie. Esse evento é um dos termômetros para o Oscar 2025. E o longa foi apontado como um possível candidato à estatueta na categoria de melhor filme estrangeiro. A imprensa internacional ainda colocou Fernanda Torres entre as cotadas para o Oscar de melhor atriz. Considerando que o Brasil não perdoou até hoje o fato de Fernanda Montenegro não ter levado o Oscar em 1999, sendo que sua atuação em Central do Brasil foi muito superior à da vencedora, Gwyneth Paltrow, seria mais do que justo se sua filha conseguisse trazer o prêmio para casa. Eu sei que eu não perdoei, então estou torcendo em dobro por esse momento de redenção. Volto com vocês. Obrigada, Tânia, pelas informações. E o filme Ainda Estou Aqui tem estreia prevista para esse ano aqui no Brasil. A data ainda não está definida, mas será entre novembro e dezembro. A Polícia Rodoviária Estadual fez uma apreensão de drogas durante uma operação na praça de pedágio da rodovia Carvalho Pinto, altura de São José dos Campos. O repórter Lucas Levin traz mais informações. Durante a abordagem em um dos carros, os policiais encontraram 2 caixas de papelão no banco traseiro e outra no porta-malas. As caixas traziam 55 tijolos que aparentavam ser pasta base de cocaína, além de outros 4 tijolos supostamente de crack. As drogas foram avaliadas em aproximadamente 7 milhões de reais. O carro era conduzido por uma mulher que disse ter recebido R$450 para trazer uma carga do Brás, em São Paulo, para Taubaté. Ela alegou que não sabia o que estava dentro da caixa. O veículo tinha ainda outra passageira que disse ter recebido proposta de buscar roupas no Brás e afirmou que também não sabia o que estava sendo transportado e nem o nome de quem as contratou para levar a mercadoria. Obrigada, Lucas. E essa ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de São José dos Campos e está em investigação. O veneno de uma espécie de marimbondo pode ajudar no combate ao câncer de mama e ao melanoma, o mais agressivo câncer de pele. O estudo feito na Universidade de Brasília tem avançado e apresentado resultados positivos. Depois de sofrer há 5 anos com um câncer de mama, a pesquisadora Márcia Mortari resolveu se dedicar à cura da doença. Foi aí que ela descobriu que uma espécie de marimbondo tem propriedades antitumorais. A cientista disse que foi um desafio pesquisar o marimbondo porque o veneno dele tem mais de 200 substâncias. É o que ela chama de composto bastante rico. Segundo a pesquisadora, há um motivo para esse composto ser um verdadeiro coquetel. Ele deve proteger o ninho, paralisar presas e ter força para atacar. O veneno do marimbondo existe uma proteína que é capaz de destruir as células cancerígenas. Os estudos mostraram que essa proteína é eficiente contra 2 subtipos de células doentes, o HR+, e o triplo negativo, que é um dos mais difíceis de serem tratados. Os primeiros resultados foram publicados numa revista científica em 2022. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós damos continuidade à sabatina dos candidatos à Prefeitura de Taubaté. Hoje é a vez de receber a candidata Lorene, do Partido Solidariedade. Essa é uma iniciativa aqui da Câmara de Taubaté para ajudar você a escolher o próximo prefeito ou prefeita de Taubaté. Não saia daí, nós voltamos já já.
Olá, estamos de volta com o Boletim Câmara. Hoje, a entrevistada aqui do nosso especial de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté seria a candidata Lorene, do Solidariedade, porém, ela não compareceu por motivos particulares. Então, nós encerramos o nosso Boletim Câmara. Amanhã nós voltamos, dando sequência aí à série de entrevistas. O nosso convidado de amanhã é o Coronel Paulo Ribeiro, do PT. Eu agradeço a sua audiência e a sua companhia. Tenha todos um ótimo dia e até mais.